Bom, fala pessoal, resolvi gravar essa videoaula aqui, certo? Para ajudar vocês, né? Então, desculpando aí se eu ouvir qualquer zoada de um cachorro latindo aí, tá bom? Então, bora lá. Olha só, pessoal, a gente vai iniciar um assunto de energia potencial elétrica e potencial elétrico, tá bom? Então, é um assunto de fato novo. Semana passada a gente continuava em campo elétrico, porém essa semana já é um assunto completamente novo. Então quero que vocês prestem atenção nessa aula e anote tudo no caderno, tá bom? Olha só, bora começar. Antes de mais nada, pessoal, quero que vocês imaginem a seguinte situação, tá bom? Eu tenho uma carga aqui, certo? Uma carga fixa, uma carga positiva, e tem uma cargazinha pequena aqui, também positiva, só que ela está sendo barrada por essa estrutura aqui, tá bom? Bom, a gente sabe o seguinte, ambas são positivas, então vai haver uma repulsão eletrostática entre elas. Então, se vai haver uma repulsão eletrostática, quando eu retirar essa barra aqui, ó, deve acontecer isso. Ou seja, aquela carga menor, ela foi empurrada devido a essa repulsão eletrostática. Mas note só o seguinte, pessoal. Quero que vocês notem uma coisa, ok? Aquela cargazinha, né? Ela adquiriu energia cinética, porque ela se movimentou para a nossa direita aqui. Se ela adquiriu energia cinética, ela adquiriu da onde? Foi do nada, será? Claro que não, pessoal. A energia já estava armazenada naquela partícula, tá bom? Naquela partícula positiva. Essa energia que estava armazenada no sistema é o que a gente chama de energia potencial elétrica, que é devido a essas cargas, tá bom? Então, essa energia potencial elétrica nada mais é que uma energia que está armazenada no sistema devido à configuração que as cargas estão, ok? Então, passando aqui, ó. Eu quero que você imagine que a gente tem duas cargas, uma carga Qzão e uma carga Qzinho, tá bom? Essas duas cargas estão separadas por uma distância d, certo? E o seguinte, a energia potencial elétrica do sistema entre essas duas cargas é dado por essa seguinte expressão, pessoal. Energia potencial é igual a constante eletrostática, né, que a gente já conhece, esse K, produto, né, Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância. Então, esse K a gente já conhece, é a constante eletrostática, ok? Que vale 9,0 vezes 2 a 9, ok? No vácuo. Então, a expressão para energia potencial elétrica, pessoal, a gente vai utilizar essa expressão aqui para calcular essa energia potencial elétrica, tá bom? Então, bora passar para um pequeno exemplo aqui, tá bom? Vai elucidar melhor isso. Olha só. No campo elétrico produzido por uma carga pontual Q, igual, né, ao valor dela aqui, qual é a energia potencial elétrica de uma carga Qzinho, né? Temos o valor dela aqui, colocada a 12 vezes 10 a menos 12 metros de Qzão. Considere as cargas no vácuo. Bom, pessoal, para a solução é bem simples. A gente tem o seguinte, ó. Pelas informações eles nos forneceu o Qzão, que é igual a 3, né? 3,0 vezes 10 a menos 2. Me forneceu o Qzinho, que é igual a 3,0 vezes 10 a menos 7. E me forneceu também a distância, né? Então, se você perceber, a gente tem todas as informações necessárias. Basta eu pegar a expressão da energia potencial elétrica e substituir esses valores. Quando eu fizer a substituição, ó, vai ficar dessa forma, né? Substituindo todos os valores. Note que, quando eu prosseguir, note o seguinte, ó. Primeiro aqui em cima, ok? 3 vezes 3, 9. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 9. Então, até aí tudo bem. Eu só repeti o restante, tá bom? Prosseguindo, ok? Pessoal, 9 vezes 9 é 81. E 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 9 é 10 elevado a 0, né? Dividido por 12 vezes 10 a menos 2. Ou seja, essa parte aqui eu repeti, ok? Então, se a gente prosseguir aqui, pessoal, a gente vai encontrar o seguinte valor. 81 dividido para 12 é 6,75. Se você quiser, pode checar aí na calculadora, ok?
10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 2 é 10 a 2, ok? Lembra lá. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes, ok? Melhorando esse resultado aqui, pessoal, posso dizer o seguinte, que a energia potencial é igual a 675 joules. Lembrando que unidade de energia é joule. Mas por que esse valor, professor? Pessoal, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 6,75 é 675, ok? Então, essa daqui é a energia potencial armazenada devido a essa configuração, devido a essas cargas e devido à distância entre elas, ok? Unidade de energia, só relembrando, sistema internacional, é joule. É importante colocar essa unidade, ok? Então, beleza, um exemplo simples, básico aqui. Bora passar. Potencial elétrico, né? Pessoal, o potencial elétrico a gente vai representar por um V maiúsculo, ok? O que é que vem a ser esse potencial elétrico, pessoal? Quero que vocês imaginem o seguinte, tá bom? Eu quero que vocês imaginem uma carga Qzão aqui, ok? E eu tenho uma carga Qzinho aqui. Pessoal, o potencial elétrico nada mais é que a razão, né, entre a energia potencial elétrica e essa carga Qzinho aqui. Ou seja, é uma forma de conseguir medir quanto de energia potencial elétrica eu tenho por unidade de carga. Ou seja, se a gente colocar isso numa expressão, eu vou ter o seguinte, ó, potencial elétrico é igual a razão, que é a divisão, viu? Entre a energia potencial elétrica e a carga Qzinho, né? Se eu passar esse Q aqui, pessoal, multiplicando, eu vou ficar, ó, com energia potencial elétrica é igual a carga vezes o potencial elétrico. Então, essa aqui é uma expressão para a gente lembrar, tá bom? Só que eu posso melhorar essa expressão aqui, pessoal. Melhorar de que forma? Deixa eu passar aqui para vocês, ó. Olha só, energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial elétrico, mas quem é a energia potencial elétrica? A energia potencial elétrica é dada por essa fórmula aqui, que a gente viu anteriormente. Olha só que legal. Esse Q aqui, pessoal, eu posso cortar com esse outro Q aqui. O que é que sobra? Sobrou desse lado somente o potencial elétrico, V, né? E desse outro lado sobrou simplesmente o K, a carga e a distância aqui embaixo. Então, posso escrever simplesmente que o potencial elétrico é dado pela constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Note que esse daqui, pessoal, é o potencial elétrico, certo? A uma certa distância da carga Q, ok? E uma coisinha que eu quero ressaltar é o seguinte, a unidade do potencial elétrico, pessoal, é o volt, que também, né, por coincidência não, a gente também indica por um V maiúsculo, tá bom? Então, unidade, sistema internacional, é o volt, cujo símbolo também é um V maiúsculo, ok? Bora aqui passar para um pequeno exemplo que vai ajudar a gente. Olha só. Eu tenho o seguinte, ó. Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 a 4 volts, seja a carga igual a menos 6 microcoulomb, ok? Solução é bem simples, pessoal. Pelas informações da questão, a gente tem o seguinte, ó, que o potencial elétrico, né, ele deu o valor desse potencial elétrico e deu o valor da carga. Lembrando que esse Uzinho aqui significa 10 a menos 6, tá bom? Então, até aí tá beleza. Então, a gente tem o seguinte, pessoal. Como ele quer a energia potencial elétrica, a gente vai utilizar essa relação aqui, ó. Energia potencial elétrica é igual a Q vezes o potencial elétrico. Como a gente tem os dois, basta substituir. Então, energia potencial é igual a menos 6 vezes 10 a menos 6 vezes o potencial elétrico, que é 2 vezes 10 a 4. Então, sinal negativo, né? Eu repito, 6 vezes 2 é 12, 10 a menos 6 vezes 10 a 4, 10 a menos 2. Ou, simplesmente, né? É igual a menos 0,12. 12 o quê? Joules. Lembrando, a gente está falando de energia
Então, a unidade de energia é o joule, ok? Então, pronto. A gente está aqui o nosso resultado já. Beleza? Exemplo básico aí, né? Qualquer coisa vocês anotem esse exemplo, tá bom? É super importante. Vamos prosseguir aqui. Olha só. Potencial elétrico devido a várias cargas. Como assim, pessoal? Eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter uma carga Q1, né? Uma carga Q2 e uma carga Q3, com as suas respectivas distâncias aqui até um determinado ponto P. E eu posso fazer a seguinte pergunta. Qual é o potencial elétrico nesse ponto P aqui? Como é que a gente faz isso? Ora, pessoal, o potencial elétrico no ponto P vai ser dado por potencial elétrico, é o potencial devido à carga 1, mais o potencial devido à carga 2, mais o potencial devido à carga 3. Então, basta somar esses resultados aqui, que eu tenho um potencial elétrico no ponto P. Lembrando que essa soma, pessoal, é algébrica. Então, não é uma soma vetorial, soma algébrica é bem simples. Eu pego os valores e somo cada um, né? Prosseguindo aqui, ó. Vamos passar para um exemplo, né? Ó, qual é a intensidade do potencial elétrico resultante no ponto A da figura a seguir? Então, tem uma figura aqui, tá bom? Desse lado eu tenho uma carga de 8 microcoulombs. Desse outro lado eu tenho uma carga de 5 microcoulombs. As suas distâncias, né? E esse ponto A, sendo que eu quero determinar o potencial elétrico nesse ponto A aqui. Então, bora lá a solução. Para a solução, pessoal, basta eu calcular o potencial elétrico que a carga 1 gera em A e o potencial que a carga 2 gera em A e somar esses valores, né? Bem simples. Então, vamos lá. Potencial elétrico gerado pela carga 1, pessoal, é dado pela seguinte expressão. Potencial elétrico 1 é igual a K0, né, que é a nossa constante eletrostática, vezes a carga 1 dividido pela distância. Eu tenho todos esses valores, então basta substituir. Olha só, a gente vai ficar com 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 8 vezes 10 a menos 6. Lembrando que esse Uzinho significa 10 a menos 6, ok? Dividido pela distância. Qual é a distância? 2 metros. Então, substituímos, ok? Realizando essas multiplicações aqui, pessoal, a gente vai encontrar o seguinte, que o potencial 1 é igual a 36. De onde foi esse 36, professor? Ó, 9 vezes 8 é 72. 72 dividido para 2 é 36, ok? 10 a 9 vezes 10 a menos 6 é 10 a 3. Então, está aqui o potencial 1, ok? E vamos determinar o potencial 2. O potencial 2, dado pela mesma expressão, então basta a gente substituir, né, os valores. Então, substituindo os valores, ok? Realizando novamente as multiplicações, olha só, 9 vezes 5, pessoal, é 45. 45 dividido para 3 é 15, né? Então, 10 a 9 vezes 10 a menos 6 é 10 a 3. Então, eu já tenho um potencial 2. Beleza. Depois daqui, professor, basta somar os resultados. O potencial resultante em A, potencial resultante, é o potencial 1 mais o potencial 2. Então, 36 vezes 10 a 3 mais 15 vezes 10 a 3. Somando esses valores, pessoal, eu vou encontrar 51 vezes 10 a 3, que eu posso, né, simplesmente colocar em notação científica para ficar mais bonitinho. Ou seja, 5,1 vezes 10 a 4 volts. Esse daqui é o potencial elétrico naquele ponto A, ou seja, nesse ponto A aqui. Eu apenas somei os valores, ok? Então, bem simples aí, ó. Beleza, pessoal? Então, para essa semana a aula é isso, ok? Tem exemplos resolvidos no material de vocês, que eu vou mandar em PDF. Leiam, por favor, é importante ler. Eu vou indicar a página do livro de vocês também, ok? Então, leiam. Sempre importante. Até mais.